Você está ao vivo comigo na primeira live Campo de Batalha. Essa live que ela é especial para você que trabalha na área esportiva ou pretende trabalhar na área esportiva, que trata de pacientes usuários de esteroide ou pretende trabalhar com pacientes que são usuários de esteroide, para eu poder te ajudar no bem desse paciente, a promover maior qualidade de vida para esse paciente, a entender os reais remanejos que você deve fazer na sua prática para esse paciente. Então essa live é especial para você, seja você médico, seja você nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, biomédico e etc, né? Profissionais realmente da saúde. Então, pessoal, vamos lá. Essa live eu trouxe um assunto muito bacana para você, um assunto aí que nós discutimos ali no grupo do Telegram Inteligência Anabólica, do grupo Esquadrão Anabólico, que são os meus alunos do curso Inteligência Anabólica, que é um grande grupo, onde nós discutimos casos clínicos praticamente todos os dias, tiramos dúvidas ali. Então surgiu, né, uma grande dúvida a respeito do remanejo do enantato de testosterona. Então, o que você vai fazer com o seu paciente que esteja utilizando enantato de testosterona? Como que você vai remanejar ele? Algumas dúvidas aí que a galera tem, né, frente a esse uso de enantato de testosterona. Então é isso que eu queria trazer para você, né? Então estou muito feliz aqui com a sua participação. Fica comigo até o final que você vai aprender muita coisa aqui e a gente vai dividir aqui conhecimento para a gente evoluir juntos, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. O que acontece? Ó, é muito comum, né, que a galera venha utilizando o famoso enantato de testosterona, né? Que é nada mais, nada menos que é uma das formas, né, da testosterona. Quando a gente fala testosteronas, isso quimicamente é errado, né? A gente tem que entender que a testosterona, ela vem carregada com a cadeia do éster que simplesmente vai modificar ela a sua meia-vida, ou também a gente pode modificar a forma de administração dessa testosterona. Seja ela transdérmica, injetável, implante, PET, sublingual, oral, subcutânea, enfim. Então, hoje eu vou te trazer esses remanejos especificamente do enantato de testosterona. E olha aqui que um dos meus alunos ele perguntou para mim. Então essa é uma contribuição lá do grupo do Telegram Esquadrão Anabólico. Ele passou para mim um exame aqui de hemograma, e ele perguntou o seguinte, olha, ele falou, ó, hemoglobina 17,7, hematócrito 53, uso de 200 miligramas de enantato semana, suspender o uso, direcionar para sangria e acompanhamento mantendo o uso de enantato. Pessoal, isso daqui dá para a gente discutir muita, mas muita coisa. Então vamos juntos aí para a gente poder contribuir aí no seu aprendizado. Pessoal, vamos lá. Vamos partir do pressuposto seguinte. Você vai respondendo junto comigo aí para a gente contribuir realmente aí com o seu aprendizado. O sujeito ele está em uso de 200 miligramas de enantato de testosterona por semana. Primeira coisa que você pensa frente a esse paciente. Esse paciente, ele está fazendo uma TRT ou ele está fazendo um cruise? Porque as pessoas, elas confundem. Elas falam uma coisa, elas comentam outra, elas fazem confusão com essas denominações. Vamos tentar estabelecer alguns conceitos para que durante o seu aprendizado você não se embanane em relação a toda essa termologia. Vamos lá. TRT, terapia de reposição de testosterona. Pessoal, o próprio nome diz, terapia de reposição de testosterona. Se eu estou repondo, é porque eu estava precisando.
E se eu estava precisando, obviamente me deu um sinal. Então vamos lá. Qual que é a historinha desse cara? Esse cara, ele chega diante do médico e ele reclama para o médico, ele vai falar assim: doutor, meu pau não está subindo, estou com uma baixa libido, estou com alteração da minha massa muscular. De repente, cara, a minha massa ela começou a cair do nada. Eu estou ganhando gordura. Cara, eu tô tendo umas flutuações de humor que não era comum. Principalmente no sentido mais depressivo. Tô desmotivado. Cara, eu tô custando acordar. O que o doutor vai pensar? Esse cara, ele tá com alguma alteração hormonal. É claro que diante desse quadro, eu não posso descartar outras coisas, como será que ele está com uma anemia? Será que ele tem um hipotiroidismo? Será que ele tem uma deficiência nutricional? Será mesmo que é um cansaço? Eu tenho que pensar em várias coisas, mas uma delas, a danada da deficiência de testosterona. E assim o faz. E assim a gente consegue pensar nessa deficiência de testosterona, que pode ser, e até então é um dos meus diagnósticos diferenciais. Aí, o que acontece? Nós vamos lembrar de como que a gente pede um exame de testosterona. Você vai pedir o exame de testosterona total. E o que é essa testosterona total? É a somatória de testosterona livre somado à testosterona ligada à albumina, somado à testosterona ligada à famosa SHBG. E também você pede a contagem de testosterona livre. De preferência, pessoal, essas dosagens na parte da manhã, entre 8 a 11 da manhã. Por quê, doutor Jorge? Porque esse naturalmente é o pico da testosterona. Ok, eu vou pedir esse. Afinal, eu, doutor, o cara falou tudo isso pra mim, eu tenho que desconfiar de uma deficiência de testosterona. E eu mando ele pro laboratório. Ao mandar ele pro laboratório, vamos imaginar que essa danada da testo total, ela veio num patamar de 200. 200 não. Vamos ser bem maldoso com esse cara. Ela veio num patamar de 108 nanogramas por decilitro. Bingo. Bingo. Nós diagnosticamos esse cara com uma deficiência de testosterona. Só que eu não vou ficar tão contente assim. Afinal, eu tenho só uma dosagem. Eu tenho que confirmar uma outra dosagem com ele. Por isso que eu vou pedir novamente uma outra dosagem de testosterona total e testosterona livre nas mesmas condições desse cara que ele fez o exame entre as 8 e as 11 da manhã. E novamente ela vem algo próximo, sei lá, ela vem em 106. Pronto. Diagnóstico fechado. Uma deficiência de testosterona que possivelmente a forma mais comum dela se apresentar é na forma de hipogonadismo hipogonadotrófico. Vamos retomar a fisiologia. Vocês são doutores, vocês são profissionais da saúde, vocês são estudantes da área da saúde, então vocês dominam a fisiologia e eu estou simplesmente falando coisas aqui que vocês estão careca de saber. Existe um eixo de produção natural de testosterona, que é o famoso eixo HPT, ou o P de pituitária, né, ou hipófise. O H de hipotálamo, o P de pituitária ou hipófise testicular. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GnRH, que age na hipófise liberando o LH e liberando o FSH, e principalmente esse LH, ele age nas células de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. Essa testosterona, por sua vez, ela vai fazer
fases de metabolização. Ela vai sofrer o processo de aromatização, se convertendo em estradiol, ou ela vai sofrer o processo de redução em dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. E toda essa galera aqui começa a fazer o processo de feedback negativo com o próprio eixo. E vamos imaginar que esse cara, ele se encontra com baixo GNRH, baixo LH, baixo FSH e baixa testosterona, que já foi diagnosticada. Porém, ao pedir de forma complementar as gonadotrofinas, LH e FSH, você diagnostica um hipogonadismo, afinal, a testosterona é produzida onde? Na gônada. Hipogonadotrófico, as gonadotrofinas estão baixas. Então, fechamos o diagnóstico. Diante dessa situação, o que eu vou fazer para esse cara? Afinal, ele se encontra em baixa testosterona. Tenho duas saídas para esse cara. Ou eu induzo a sua própria produção, ou eu boto uma testosterona para ele. É claro que a gente vai individualizar cada tratamento. E, por protocolos, nós temos que começar esse primeiro remanejo. Afinal, temos que ter medicamentos em mãos que induzem essa própria produção de testosterona. Um primeiro deles, que é bastante utilizado, que você vai utilizar bastante na sua prática médica, é o famoso clomifeno. Que esse clomifeno ele faz parte de uma classe chamada SERMs, moduladores seletivos do receptor estrogênico. Não tem jeito, pessoal. Vamos retomar toda aquela fisiologia que nós conversamos do eixo HPT. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise liberando o LH e o FSH, respectivamente, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. O primeiro, luteinizante, age nas células de Leydig produzindo a testosterona. Essa testosterona, por sua vez, ela sofre o processo de metabolização pela 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona e pela aromatase em estradiol. Essa galera toda não faz um feedback negativo? Pois é. Onde que o clomifeno age? Ele age aqui, ó. Ele antagoniza o receptor estrogênico. Então, ele faz um antagonismo. Deixa eu fazer certinho aqui. Ele faz um antagonismo do receptor estrogênico a nível hipotalâmico. Então, se eu inibo o receptor, se eu faço um antagonismo do receptor estrogênico a nível hipotalâmico, libero os pulsos de GNRH, libero LH, libero FSH e libero a testosterona. Segunda forma de eu induzir a própria produção dele é através do famoso HCG, gonadotrofina coriônica humana. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. A gente vai ter que sempre conversar a respeito disso. Vamos lembrar lá que no ciclo menstrual, qual que é a função do LH na mulher? O ciclo menstrual, a mulher faz um pico de LH, e esse LH está relacionado à ovulação e à formação do corpo lúteo. E esse corpo lúteo produz progesterona, que inibe a contração uterina. Essa mulher, se ela fica grávida, né, se tem o processo ali de fecundação, o embriãozinho passa a produzir o HCG, que é mimeticamente igual ao LH, que atua na formação do corpo lúteo, que esse corpo lúteo produz a progesterona. E essa progesterona inibe a contração uterina. Olha o tanto que a natureza é inteligente. Então, por isso que você tem que estar atento a isso. E se eu já te contei que ele é mimeticamente igual ao LH, lá no homem, o que o LH faz? Ele induz ali nas células de Leydig a produção de testosterona. Então, te contei duas formas da gente induzir a própria produção de testosterona. Uma através de um SERM, outra através do HCG, que é um análogo de gonadotrofina. Um eu mexo mais em cima, o outro mais embaixo. Então, qual que vai ser a minha lógica?
Se o cara tá mais clínico, eu tento mexer mais embaixo. Se o cara tá mais tranquilo, eu tento mexer mais em cima, porque eu vou tentar mimetizar o mais fisiologicamente possível a secreção, né, impulsos do GNRH. Lembrando que o GNRH ele é liberado em impulsos, ok? Então, dessa forma, a gente induz a própria produção de testosterona. Mas vamos supor que não deu certo e eu quero porque quero, colocar uma testosterona para ele. Então, vou partir para a segunda parte, que é a segunda opção que nós pontuamos aqui. Existem várias formas da gente administrar testosterona: injetável, oral, bucal, PET, implante, subcutânea, tem também transdérmica. Então existem várias formas, várias formas. Uma delas é a injetável, que como todavia, porque às vezes o paciente ele vai chegar para você e vai falar o seguinte: ah, doutor, um médico passou para mim o Pentravan, passou para mim o gel e é fraco. Eu não gosto, não vai ter resultado. Peraí. Todavia, tem prós e contras. Óbvio que se o doutor fez uma prescrição para esse paciente, tinha um motivo. Obviamente, quando a gente parte para injetável, tem um motivo também. Então, isso que a galera tem que entender. Então, é isso que é sua responsabilidade tentar esclarecer isso para o seu paciente. Vamos lá. Injetável. Vamos colocar aqui prós, contras. Prós e contras. Ótimo. Prós. Barato. Nossa senhora. Pessoal, vocês estão me escutando bem aí? O áudio tá bom, imagem tá boa? Me dá um ok aqui, porque eu tô com uma segunda câmera aqui só para acompanhar a imagem que está sendo transmitida no YouTube. Porque eu transmito através do OBS Studio, né? Faço toda a edição aqui e transmito através do YouTube. Só me dá um joinha que o áudio tá bom. Então, prós, barato. Contra, gerador, né? Gerador. Outra, eu crio uma dependência, vamos colocar aqui, uma dependência do paciente, caso ele não consiga se auto-aplicar, de ficar indo na farmácia. Né? Então, isso é um problema. Pode ser não para você, mas pensa para um paciente idoso que a gente vai ficar submetendo ele a contato, né? Principalmente numa pandemia. Então, a gente tem que pensar nisso também temos que pensar. Outra coisa, risco de contaminação. Claro, você faz uma aplicação intramuscular, pessoal, cara, querendo ou não, é uma porta de entrada. É uma porta de entrada de patógeno. Então, diferente, por exemplo, de uma transdérmica. Então, isso acaba sendo um contra. Prós. Que pode ser, por um lado, pró ou pode ser, por um lado, contra. As relações pico-vale. Né? Eu digo prós porque você atinge picos mais altos e isso tem uma condição de gerar um maior anabolismo muscular. Só que contras porque esses picos estão mais relacionados com os processos de metabolização em DHT e aromatização, entre aspas, os colaterais. Então, falamos tudo isso só para você entender que decidimos repor uma testosterona para esse cara. E se eu estou repondo, eu vou colocar em dose suprafisiológica para ele, ou seja, acima da que ele produz? Não é lógico isso. Então, por isso que a gente repõe. Normalmente esses 200 miligramas seriam administrados de 3 em 3 semanas, 2 em 2 semanas, vai depender muito da individualidade, para a gente tentar ter um alvo terapêutico. Vamos lembrar que a curva da testosterona, quando a gente pensa em colaterais, em danos, ela é um U. Muito baixo os níveis de testosterona, ruim. Muito alto o nível de testosterona, ruim. Então, em termos de danos, nós
queremos, né, que esse paciente, mais uma vez, que ele se encontra em déficit de testosterona, um paciente que está com déficit de testosterona, um paciente que ele tem que ter uma reposição de testosterona, nós temos que colocar em níveis fisiológicos. Então, aproximadamente entre 500 a 600 nanogramas por decilitro de alvo terapêutico. Lógico que qual vai ser o maior direcionamento para você? A clínica. Pessoal, profissional, doutor, doutora, você não trata um exame, você não trata uma folha de papel, você trata uma pessoa. Ô seu José, ô seu João, você tá melhorando? Pipiu tá levantando? Massa tá subindo? Humor tá melhorando? O processo anêmico tá melhorando? Você vai avaliar isso também, entendeu? Então, tenha o principal referencial, a clínica, perfeito? Então, vamos que vamos. Então, chegamos até aqui para você entender que foi feito para esse cara, numa TRT, a administração de uma testosterona em dose fisiológica para tentar repor para ele, que é totalmente diferente do famoso cruise. Cruise, a letra de médico é danada, né? Nossa senhora, mas vai pegando a ideia. Não foca na letra, não, foca na ideia. Ó, cruise. O sujeito tá usando uma dose suprafisiológica de testosterona, normalmente para fim estético, para fim de performance. Isso é um cruise. Então, quando a gente retoma naquela ideia de 200 miligramas de enantato de testosterona, nós estamos falando de um cruise, ok? Tá vendo, pessoal? Olha, com uma conversa pequenininha, eu vou extrair muita ideia para você. Então, ó, fica comigo aqui no YouTube, né, que você vai aprender muita coisa nessa aula comigo. Então, ó, essa live ela faz sentido para algum amigo, algum profissional que você conhece. Não perca tempo. Dispara para esse profissional, fala, olha, assista essa live, olha o quanto que você pode aprender nessa live. E o melhor de tudo, gratuitamente. Pessoal, não estou cobrando nada não, eu faço isso aqui porque eu gosto. Então, quero te ajudar aqui, quero propagar o que eu faço aqui todos os dias para procurar te ajudar. Vamos lá? Vamos lá, o que eu estava falando mesmo? Estávamos, olha só, uma pequena conversa, o quanto nós podemos extrair de ideia. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vem comigo, ó. 200 miligramas de enantato. Às vezes, a gente tem que ser simplista o bastante para entender também que pode ser que você seja mais leigo também nessa parte. Então, por isso que eu vou precisar te explicar. A testosterona, valeu, Paulo Henrique, espero estar te ajudando aí. A testosterona é o seguinte, por que não se administra a testosterona de cara? Até tem, por exemplo, uma testoacosa de forma injetável. Só que ela não teria uma meia-vida muito rápida, né? Muito curta. Então eu tenho que adicionar essa testosterona a uma cadeia, a uma estrutura de um éster para que a gente module a meia-vida dela. Pessoal, vamos recordar, vamos ser honestos aqui. Segundo colegial Química Orgânica, naquelas aulas que você dormia, você vai recordar aqui daquele professor que talvez você gostava, talvez você não gostava, que te ensinou esterificação. Vamos retomar. O que é a ideia da esterificação? Lembra comigo, vamos lá. Esterificação é uma reação de um ácido carboxílico com álcool, dando um éster mais água. Quando a gente pega, né, um ácido carboxílico
reage com a testosterona, lembrando que o que é um ácido carboxílico? É um composto que tem uma carboxila, um radical carboxila. E o que é um álcool? É uma estrutura que tem aí uma hidroxila como radical. A testosterona é cheia desse carinha aqui. Então, quando nós reagimos um determinado ácido carboxílico com a testosterona, a gente dá o famoso éster de testosterona. Por isso que vem oato. Oato é radical de éster. Enantato, cipionato, propionato. Então, isso é radical de éster. Então, por isso que surgem esses ésteres, né, de testosterona. Só que o contrário também é importante que você saiba. Por quê? Uma vez que você tem o éster, esse éster, para ele ser quebrado, ele tem que reagir o contrário, que é a forma de hidrólise, que é a reação de hidrólise, onde eu formo éster mais água, que é igual a ácido carboxílico mais álcool. Esse álcool você entenda testosterona. Vamos lá, vamos à ideia. O sujeito está usando um enantato de testosterona. Aí vamos supor que ele chamou no deltoide, né? Uma aplicação aí de 1 ml de enantato. Sei lá, 200 miligramas de enantato. Vamos supor que vem numa apresentação lá para ele de 200 miligramas de enantato. Ótimo. Quando ele aplica isso de forma intramuscular, existem enzimas, vamos fazer a conjugação correta. Existem enzimas que fazem a reação de hidrólise, as famosas esterases, ok? Esterases, que faz a reação de hidrólise. Então elas cria-se aqui um depósito, ocorre reação de hidrólise, há uma quebra do éster, é liberado o ácido carboxílico referente à formação desse éster, e essa testosterona, nossa senhora, deixa eu apagar aqui, né? Vamos economizar aqui tela. Essa testosterona, ela atinge a corrente sanguínea, ok? Afinal, o músculo é um tecido muito vascularizado, ok? Ao atingir a corrente sanguínea, qual que é a característica da testosterona em termos estruturais? Lipídica. E a membrana da célula animal também é lipídica, por isso que tem uma passagem ali facilmente, né? Então, lembra que semelhante dissolve semelhante. E, obviamente, ela vai se encontrar com o receptor androgênico, vai ter o processo de síntese proteica, beleza? Mas não vamos entrar nesse assunto. Então você entendeu, né, por que existem ésteres diferentes, para justamente mudar a meia-vida. Segredinho. Quanto maior a cadeia do éster, maior a meia-vida. Quanto maior a massa molecular do éster, maior a meia-vida. Você pode ver que ésteres mais longos têm uma massa molecular maior, obviamente eles vão estar em concentrações maiores e, obviamente, eles vão cursarem com meias vidas maiores, ok? Ótimo, vamos voltar aqui à nossa ideia. Então o cara está usando enantato de testosterona uma vez na semana. E qual que foi a dica desse cara? Começou a alterar os níveis ali do eritrograma. Olha lá, hemoglobina 17,7, hematócrito 53. Beleza? Pessoal, mais uma vez, se esse assunto ele faz sentido para algum amigo, faz sentido para alguma amiga, dispara um compartilhamento para esse amigo dessa live. Ou me marca lá no Instagram, melhor, tira um print, tira uma foto da tela, marca eu lá no Instagram que eu vou repostar assim que nós terminarmos essa live. E o pessoal lá do Instagram vem para o YouTube para vocês assistirem a aula completa. Vamos lá. Me perdi. Vamos lá, o que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Então o cara deu, né, o rapaz, o meu aluno, ele perguntou para mim, olha lá, você começou a alterar, né, o hemograma do cara.
E vamos lembrar, ó, quando a gente olha um hemograma completo, todo mundo já fez isso na vida, hemograma completo. Então, beleza. Quando você solicita um hemograma completo de um cara para um paciente que está em uso de texto, saiba que não vai ter muita alteração no leucograma dele. Então você vai ficar mais atento no eritrograma dele, ok? Que é a série vermelha, a série que está ligado ali ao transporte de oxigênio. Eritrócitos, né? Eritrócitos são estruturas ali que estão relacionadas ao transporte de oxigênio. Também pode chamar de hemácia. Hemoglobina é o pigmento onde o oxigênio se liga. Volume corpuscular médio é o tamanho da hemácia. A, o, a hemoglobina, o HCM é a coloração da hemácia. E o RDW é a alteração assim da forma dela, isso medido em porcentagem. Então é muito importante aí que você tenha muita clareza ao avaliar um hemograma. Só que, observe que temos que ficar atento, inclusive aqui nem veio, né, nesse exame, não sei, acho que cortou, nem veio nesse exame, temos que ficar atento a 2 parâmetros num cara que usa testosterona, independente qual é essa testosterona. Temos que ficar atento a 2 aqui no eritrograma: hemoglobina e principalmente o famoso hematócrito. Hematócrito que eu não falei, até porque não está aqui na tela. Hematócrito é a concentração do sangue. É a porcentagem da fase sólida do sangue. Vamos lá. Vamos lá. Pra galera que gosta de néfro, vamos lá. Lá no rim, o rim produz um hormônio chamado eritropoietina, que essa eritropoietina age na medula, produzindo as células vermelhas, ok? Então, você vai ter que ter muita clareza desse mecanismo de produção ali das células vermelhas. Qual que é o principal estímulo ali que está relacionado a uma maior produção de eritropoietina? Hipóxia. Então, o indivíduo às vezes vai para a área mais rarefeita, ele tem ali uma maior concentração de eritropoietina que vai cursar com maior quantidade de células vermelhas produzidas. E óbvio que vai ter repercussões ali no hemograma dele. A testosterona, e não só a testosterona, tá? Anota para mim, resumão do esquadrão. Vai deixando anotado aí. Todo esteroide anabólico androgênico guarda em si, né, na sua molécula, uma característica hematopoietica. Que é uma característica aqui de fazer esse caminho aqui. Só que tem 3 que você vai ficar mais atento no seu paciente: testosterona, oximetolona, que é o famoso hemogenin, e boldenona. Vamos recordar? Como que a gente faz o hemogenin, que é a oximetolona? Pega a molécula de DHT, lembrando que o hemogenin é um derivado de DHT, coloca um grupamento metil no carbono 17-alfa para tornar ele oral e resistente ao metabolismo de primeira passagem, e você vai adicionar essa molécula hidroximetileno. Por quê? Você vai deixar essa molécula mais anabólica e menos androgênica. E como que a gente faz uma boldenona? Pega a molécula de testosterona, só coloca uma dupla ligação entre o carbono e o 2. Você não mexe no anabolismo dela, mas você diminui substancialmente a androgenicidade e a estrogenicidade. Fechou? Só que essa galerinha, elas têm ali uma característica hematopoética acima da média. Então, a danada da testosterona pode agir diretamente ali no rim, né?
Ou também acredita-se que a danada da testosterona pode agir diretamente. A danada da testosterona pode agir diretamente. Eu nem troquei, desculpa, pessoal, nem troquei aqui a tela. A danada da testosterona pode agir diretamente na medula, né? Então, aumentando aí essa produção de células vermelhas. Aí, pessoal, você vai lembrar da fisiologia. Você vai lembrar daquela fisiologia da famosa tríade de Virchow. O que é essa tríade de Virchow, doutor Jorge? Lesão endotelial, estase sanguínea e reações de hipercoagulabilidade. Então, fatores que levam à lesão endotelial, fatores que levam à estase sanguínea, ou seja, um fluxo mais lentificado, e fatores, por exemplo, genéticos, né, que levam a um estado de hipercoagulabilidade, deixam o paciente com maior risco de ter eventos tromboembólicos. E isso cursar, por exemplo, ali com infarto, AVC, tromboembolismo pulmonar, trombose. Então, você vai ter que lembrar dessa tríade de Virchow. Se eu aumento as células vermelhas, você acha que a minha fração sólida do sangue, lembra que tem um plasma também, mas a minha fração sólida do sangue, ela aumenta ou ela diminui? Obviamente ela aumenta. Se eu aumento a fração sólida, você acha que eu aumento o meu hematócrito ou eu diminuo o meu hematócrito? Eu aumento o hematócrito. Se eu aumento a concentração, você deixa o sangue igual um barro. Imagina como que fica o fluxo ali, igual um barro, né? Todo grosso. Ele fica mais lentificado. Então isso também é um fator ali de risco pro paciente de evento tromboembólico. É por isso que você vai ficar atento ao hematócrito desse paciente. E olha que eu nem entrei ali em troca dessa testosterona. Tô falando ali em termos teóricos ali, você recebeu um paciente em uso dessa testosterona, o que você vai pensar para ele? A gente poderia falar aqui, ó, a vida, mas eu vou focar no que foi perguntado aqui pelo meu aluno, que deu essa excelente contribuição aqui pra gente desse exame. Vamos lá. Aumentei o hematócrito. Óbvio que eu tenho que descartar algumas coisas que podem alterar esse hematócrito. E se esse cara tá desidratado? Isso vai ser um viés no seu pensamento ali. Porque você vai achar que é a testosterona, mas ele tá desidratado. Então você tem que avaliar a hidratação desse cara. Mas se eu for julgar através ali do uso da testosterona e esse cara tiver com hematócrito alto, então aí ó, um hematócrito acima de 54%, uma hemoglobina acima de 18,5%, pessoal, faz um encaminhamento para ele pro hemocentro. Ó, vai fazer lá uma flebotomia terapêutica. Sei lá, fala para tirar meio litro de sangue e vai acompanhando esse paciente. Por quê? Se eu hemodiluo ele, o hematócrito abaixa, eu diminuo o risco cardiovascular desse cara, né? Diminuindo o risco de ter evento tromboembólico pela tríade de Virchow. Fechou? Aí, pessoal, óbvio que você vai ter que discutir biossegurança com esse paciente. Ele está em uso de enantato de testosterona, 200 miligramas. Bom, se você é um estudioso, você vai ver que a maioria dos estudos são com enantato de testosterona mesmo, né? É com enantato. Só que você vai ter que recordar que não existe enantato de testosterona por via lícita aqui no Brasil. Você não consegue comprar ali na farmácia um enantato de testosterona. Então, óbvio que você, doutor, você, doutora, você tem que, se essa é a sua conduta,
de deixar esse paciente em uso de testosterona, você vai ter que orientar ele à troca dessa testosterona. Então, o que eu sugiro para você? Já que esse cara está em uso do enantato, existe um éster que é muito similar ao enantato. Ele tem só uma diferencinha do enantato, que é o cipionato de testosterona, que inclusive tem a mesma quantidade do que o rapaz está usando, 200 miligramas. Então ele vem numa apresentação de 200 miligramas por 2 ml. E ele, se for o desejo dele, se você tiver de acordo, continua com os 200 miligramas de testosterona, porém agora via cipionato. Mas, doutor Jorge, eu não poderia deixar ele com enantato? Poderia. Só que você vai colocar as suas condutas em risco. Primeiro, esse cara, ele está comprando o enantato do mercado paralelo. Quando você pensa no mercado paralelo, você pode ter praticamente certeza. Ou tem alteração quantitativa, ou seja, possivelmente não é esses 200 miligramas que ele está usando, ou tem alteração qualitativa, ou até mesmo os dois. Às vezes não vem enantato, vem outra coisa, um estano, por exemplo, estano oleoso, sei lá, que é mais barato. Além disso, em que situação isso foi produzido? Normalmente, pessoal, esses produtos eles chegam aqui no Brasil pelo Paraguai, né? A matéria-prima normalmente vem da Índia, China, produzido no Paraguai também, mas o principal fonte de distribuição aqui no Brasil é o Paraguai. Então, em que situação, a gente vai se perguntar, em que situação foi produzido esse esteroide anabólico? Porque basicamente é você pegar um soluto com solvente e você colocar ali num vial, vazar e distribuir. Então você está correndo esse risco ali de uma contaminação biológica, por exemplo. Então aí você vai colocar dentro de um tecido que é extremamente vascularizado, né? Você vai deixar o seu paciente correr esse risco e se ele continua, vamos supor que ele continua usando esse enantato, e você deu o aval para ele. E vamos supor que esse cara ele tem, por exemplo, ali um processo ali de infecção e tenha que drenar. E de repente ele cria uma grande complicação, sei lá, ele cria uma sepse ali e morre, por exemplo. Cara, mesmo que você não tenha culpa, mas você estava ciente, né, que ele estava usando ali um produto ali do mercado paralelo. Então é bem complicado nesse sentido. Mas aí o paciente ele vai tentar discutir, né? O paciente ali ele tenta te convencer. Ele vai falar assim: mas a empresa que eu compro, ela tem fábrica no Paraguai. E realmente tem. No Paraguai é possível produzir. Só que, em que situação isso chegou na mão? Por exemplo, estamos no Uberaba. Quanto tempo isso quanto tempo isso rodou para estar aqui? Vem dentro de pneu, de caminhão, variando temperatura, tendo contaminação de metal pesado. Então, tudo isso contribui com que a gente tenha uma postura de não aprovar o uso do mercado paralelo, ok? O paciente já está pegando o boi de você ser bonzinho nessa parte de esteroide. Então, não seja a favor dessa parte do mercado paralelo, porque pode dar problema também ali, até mesmo em âmbito, administrativo. Mas enfim, aí você foi e faz a troca dele para o cipionato de testosterona. Cipionato e enantato, eles têm a mesma meia-vida, mesma, 7 a 9 dias. Só que o enantato, ele tem um pico de ação de 1 dia e o cipionato de 3 dias. Ou seja, eu tenho uma relação de pico
de 3 dias para o cipionato e 1 dia para o enantato, e obviamente ele vai caindo até chegar no tempo ali de meia-vida, que vão ser semelhantes. Então, o paciente que está clínico, ele melhora rapidamente, mais rapidamente, com o enantato do que com o cipionato. Ah, doutor Jorge, eu não gosto de cipionato porque o Deposteron aromatiza. Truco, não aromatiza. Não aromatiza mais, no caso, né? A questão é a seguinte. Quando você pensa no comportamento de uma testosterona injetável, ela se comporta nas relações pico-vale. Vamos supor que você se encontra aqui, ó, nesse nível de testosterona. Aí você aplica, ela aumenta e depois ela vai diminuindo. Ela aumenta e vai diminuindo. Ela aumenta e você vai diminuindo, enfim. Só que você é um cara muito emocionado, ansioso. E você começa a usar um cipionato e sempre aplica antes da meia-vida. Então, você fica numa estabilização de texto quando normalmente entre 3 a 4 meias-vidas a texto vai estabilizar, você fica num patamar muito alto por empilhamento das doses. Obviamente, um patamar alto vai ter um maior processo ali de aromatização por aumento da testosterona, não por aumento do processo de aromatização, entende? Então, é pela frequência de aplicação que o cara faz, ok? Então é muito importante você orientar o paciente em relação a isso, porque tem muita coisa que você tem que quebrar mito dentro de consultório. E se você não souber explicar, esse cara vai continuar fazendo cagada, esse cara é sabichão, esse cara, entendeu? Então você tem que, né, saber domar ele. Falar, ó, não é bem assim não. Vamos lá. Suspende o uso? Depende. É o que eu tinha falado para vocês. Você vai dar continuidade a esse uso, ele num cruise, porém com uma droga que você tem parâmetro de monitoramento, aí vai do seu, né, do seu aval. Ou você vai suspender, aí você teria que colocar ele numa TPC, né? Numa TPC. É lógico que eu não gosto, tá? Eu particularmente não gosto desse nome TPC, porque remete, né, a algo muito protocolizado, né? Como se fosse uma regra, né? O que dá certo para mim, dá certo pro João, dá certo pro Pedro. Não. A terapia de restauração do eixo é algo muito individual, muito individual. Então, pessoal, olha só. Suspende o uso? Depende. Vai continuar, faça o monitoramento do paciente, vai suspender, desmama essa texto, faz o processo ali de terapia de restauração do eixo, ou terapia de pós-ciclo. Direcionar para sangria e acompanhar mantendo o uso de enantato também está ligado à mesma ideia. Direciona para sangria se tiver um aumento ali significativo de hematócrito e vai acompanhando esse paciente aí, né, se ele realmente continuar com o uso. Vamos lá. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Isso aqui a gente poderia falar muita coisa, sabe? Questão de fertilidade, questão de pressão alta, questão de monitoramento. Só que eu quis dar um enfoque mesmo no que foi perguntado, né? Dessa alteração ali do hematócrito, né? Só que eu falei para vocês em relação
somente a ação da testosterona no rim. Existe uma outra forma que a testosterona ela pode agir aumentando o hematócrito. Isso pouca gente sabe, tá? Então, ó, anota aí no seu caderno, faz um asterisco, porque isso vai ser importante aqui no seu aprendizado. Existe uma criança chamada hepcidina, que é uma proteína que ela vai modular o metabolismo do ferro. Vamos imaginar que essa aqui é uma célula. A hepcidina, o que ela faz? Ela aumenta a captação do ferro, ela bota o ferro para dentro, igual você faz. E ela interage com uma enzima, uma proteína chamada ferroportina, para inibir a secreção do ferro. Ela não deixa o ferro sair. Ela bota o ferro para dentro e não deixa o ferro sair. Você vai lembrar disso aqui a vida inteira. Ela é tarada. Agora, a testosterona, ela pode agir inibindo a hepcidina. Então você vai pensar tudo ao contrário. Se ela bota o ferro para dentro, eu passo a não colocar o ferro para dentro. E se ela interage com a ferroportina para impedir que o ferro saia para fora, o ferro começa a sair para fora. Então, além de não captar, eu passo a secretar mais ferro para a corrente sanguínea. Então, é substrato para a formação ali das células vermelhas do sangue. Ok? Então, é muito importante aí que você saiba em relação a isso. Entenderam? Perguntinhas, pessoal. Deixa as perguntas aí pro tio te ajudar. Pessoal, me dá um feedback aí. Bacana esse formato de live? Oi, eu tô manjando, hein? Ó. Pessoal, eu faço tudo. Tudo. Nas minhas redes sociais eu não delego pra ninguém. Então, vamos lá. Deixa eu espelhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui as dúvidas de vocês. Deixa aí as dúvidas que eu vou transmitir aqui. Vamos lá. Vou transmitir aqui para vocês. Que é assim. É filtro, né? Cadê o chroma key? Vamos lá. Dúvidas, pessoal? Deixa eu pegar aqui algumas dúvidas. Boa noite. Texto suprafisiológica por vários anos pode prejudicar libido ou ereção? Migão, o negócio é o seguinte. Libido é multifatorial? É multifatorial, né? Eu não posso julgar aqui e falar, o cara tá com libido só por causa da testosterona, tá com a libido alterada só por causa da testosterona. Não é bem assim que funciona. Quando a gente pensa em libido, cara, primeira coisa que você vai pensar em libido, você vai pensar que essa libido é multifatorial. E o que eu quero dizer? Existem várias coisas que estão envolvidas. Diante de um quadro ali de queda de libido, primeira coisa que eu pergunto para o paciente, essa queda de libido é só com uma pessoa ou é com todo mundo? Ele vai pensar.
Ele vai pensar e ele vai falar assim: doutor Jorge, é só com a minha esposa mesmo. Que quando eu vejo um trenzinho na rua, vixe. Então, ó, você passa a desconfiar ali que é um problema no relacionamento. Perdeu a graça, cansou de comer, né? Cansou de ter relação, enjoou, enfim. Você vai pensar isso. Então, acho válido ali tentar trabalhar isso na terapia. Agora ele vai falar assim pra você: não, doutor Jorge, é com todo mundo. Pode botar aqui a mulher mais gata do mundo que não dá. Não fico sem vontade. Aí, a gente vai ter que considerar o seguinte. Existem coisas, né, que estão relacionadas fisiologicamente com a libido. Só que também a gente tem que descartar fatores externos que vão alterar fatores internos. Nossa, ficou confuso. Deixa eu te explicar. Se você está muito estressado, obviamente isso vai ter uma repercussão hormonal, isso vai impactar na libido. Então, não acho válido a gente corrigir a consequência, é mais interessante você corrigir a causa. Vamos achar nossa. Vamos achar o fator ali que está causando estresse, é o seu trabalho, vamos tentar remanejar ali. Ou o sujeito é doente. Poxa, doença normalmente cursa ali com uma queda de libido. O sujeito é anêmico, pode cursar com uma queda de libido. Mas, pensando na parte hormonal, a gente tem que pensar em coisas ali que estão relacionadas à parte tanto de estímulo da libido quanto em inibição da libido. Por exemplo, testosterona faz um estímulo da libido. Estradiol faz um estímulo da libido. Progesterona estimula o desejo sexual. MSH estimula o desejo sexual. Existem neurotransmissores que vão atuar, como por exemplo a dopamina, que talvez seja um dos principais neurotransmissores atuando na libido. O glutamato atua positivamente na libido. A norepinefrina atua positivamente na libido. Existem substâncias que vão atuar negativamente na libido, como por exemplo a prolactina, como por exemplo a serotonina. Então tá vendo, cara, como é foda a gente falar em queda de libido. Agora, quando a gente fala de ereção, nossa senhora, eu posso falar aqui, pensa nisso, mas pensa em questões vasculares e pensa em questões nervosas. Então, não é uma relação direta o uso da testosterona com uma queda da libido. Agora, pode ser que você esteja usando uma testo e esteja mal controlado. Às vezes a testo está flutuando muito, às vezes o estradiol está aumentando muito e isso ele tendo um maior feedback negativo, impactando no eixo, que já está suprimido de fato, mas um estradiol muito alto poderia criar repercussões. Às vezes você está numa testo suprafisiológica e está abusando de inibidor de aromatase, como eu falei, o estradiol atua positivamente na libido. Então tudo isso, cara, vai cursar ali com alterações ali na libido. Fale sobre alterações na pressão. Vamos voltar aqui. Migão, o que é pressão arterial? Pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Tudo que eu altero, que eu aumento o débito cardíaco, tudo que eu aumento a resistência vascular periférica, eu altero a pressão arterial. Ok? Lembra que você tem uma pressão sistólica e uma pressão diastólica. Uma da sístole e outra da diástole. Ok. Vamos falar então da relação da testo e versus pressão arterial. Pressão não. Versus hipertensão arterial. Ótimo. Posso falar de algumas vias. Quando você pensa nessa palavrinha aqui, ó, esteroide. Esteroide é um hormônio derivado da molécula do colesterol.
da molécula de ciclopentanoperidofenantreno. Então existem vários tipos de esteroide e eu vou classificar em 3 tipos. Os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os hormônios sexuais. Eles são esteroides, eles são derivados da molécula do colesterol. Então eles guardam uma quimiossemelhança. O que esse cara aqui faz? E vou dar um destaque para a aldosterona. A aldosterona, quando você pensa na unidade funcional do rim, é o néfron, existe arteríola ali aferente, arteríola eferente. A aldosterona, ela age fazendo uma reabsorção de sódio. Se eu puxo sódio, eu também puxo água. Eu aumento ali a pressão osmótica. E se pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, eu aumento a resistência vascular periférica. Então, proporcionalmente, eu aumento a pressão arterial. Falei uma via. Por que eu falei uma via? Porque eu falei, esteroide, eles se dividem basicamente em 3 classes, tem quimiossemelhança, então eles podem fazer um troca-troca. Hormônio sexual, ligar em mineralocorticoide, mineralocorticoide, ligar em hormônio sexual, glicocorticoide, ligar em hormônio sexual, glicocorticoide, ligar em mineralocorticoide, entende? Em receptores dos outros. Então viram uma bagunça. Falei uma causa. Outra causa de aumento de pressão arterial. A testosterona, ela sofre 2 vias de conversão. Ou sofre um processo de redução pela 5-alfa-redutase em DHT, ou sofre um processo de aromatização em estradiol. Vamos supor que você está com essa via aqui, intensificada. E você está aumentando muito o estrogênio. Estrogênio demais, você causa um processo de maior retenção. É a mesma ideia. É a mesma ideia de pressão arterial, é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Aumentei a resistência vascular periférica, aumentei a pressão arterial. Terceira via que pode aumentar a pressão arterial. Lembra que eu te falei que lá no rim, o rim produz eritropoietina, ok? Eritropoietina. E essa eritropoietina age atuando ali na medula, produzindo as células vermelhas. Isso poderia causar um maior desgaste cardíaco para você tentar aumentar esse fluxo, né? Ter a constância desse fluxo, que é um fluxo mais lentificado devido ao aumento de hematócrito. Isso poderia aumentar a pressão. Essa também é uma via. Outra via. O rim produz um hormônio chamado renina. Aí a gente vai lembrar do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Renina faz a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. E a enzima conversora de angiotensina vai converter angiotensina 1 em angiotensina 2. E esta, por sua vez, estimula a aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Você pode intensificar esse sistema. Outra forma que o esteroide pode atuar aumentando a pressão arterial
extravasamento extraneural de catecolamina. Existe uma comunicação de um neurônio pré-sináptico com outro neurônio pós-sináptico, que não é uma comunicação física, é uma comunicação química, onde normalmente esse neurônio joga neurotransmissores aqui nessa fenda para justamente ocorrer um maior impulso nervoso. Pode acontecer com o uso de esteroide ocorrer um extravasamento extraneural de catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina. Existem receptores que são os receptores adrenérgicos, que a gente basicamente os divide em alfa e beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Vamos imaginar que essas catecolaminas se ligam em beta 1, que está presente no coração. Beta 1 aumenta a força de contração e a frequência cardíaca. E se eu aumento a força de contração e ou a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial proporcionalmente. Fechou? Boa noite, doutor. Vamos para a última aqui. O pai tá cansado. Cara, o pai trabalha, viu? Nossa senhora, mas eu amo o que eu faço. Vamos lá. Clomifeno é válido somente TPC ou intraciclo também é válido? Resposta para tudo de medicina. Depende. Se o cara estiver fazendo firula, não vale intraciclo. Agora, se a gente já está planejando para que esse cara seja pai, existem algumas formas da gente já tentar induzir a fertilidade dele dentro de um ciclo, que é baseado em quanto tempo ele gostaria de ser pai. Você gostaria de ser pai daqui 6 meses? Para ontem, quer dizer? Você gostaria de ser pai de 6 a 12 meses? Você gostaria de ser pai daqui mais de um ano? Pode ser que um cara que entre 6 a 12, a gente mantenha o ciclo dele e já vai introduzindo o clomifeno, para que já vai restaurando o eixo HPT dele pelas estimulações pela estimulação da liberação de GNRH. Tô viajando aqui. Da liberação de GNRH, liberando o LH-FSH e liberando ali a testosterona e, obviamente, o FSH atuando na espermatogênese. Então, resposta. É válido somente na TPC? Somente a gente não usa na medicina, né? Então já está até errado. Na TPC é meio que obrigatório. Intraciclo eu faria só se esse cara, se ele quisesse ser pai, porém ele não quisesse largar o hormônio dele e ele quisesse ser pai em médio prazo. É isso que eu faria para ele. Pessoal, gostei demais dessa experiência aí para a gente estar batendo um papo e eu poder explicar mais tecnicamente para vocês.
Uma das coisas que eu mais gosto é poder contribuir, é poder explicar. Já fui professor, hoje dou aula também para o pessoal do curso Inteligência Anabólica, que são os meus alunos, onde eu capacito, né, para que tenha esse conhecimento aqui em relação à abordagem do usuário de esteroide, que esse cara não é um cara fácil, né? Ou essa mulher que está utilizando, não é. Primeiro, você não tem isso na faculdade. Segundo, esse cara ele tem um perfil diferente. Assim como, por exemplo, existe a pediatria, né, que se especializa no cuidado da criança. Então, a pessoa que faz pediatria, ela tem que manjar ali de como você conversa com a criança, o que você pergunta para a criança ou para o adolescente. Assim como existe o idoso, né, que é tratado ali pelo geriatra, que o geriatra tem a expertise ali de como conversar com o idoso, saber as características do idoso. A ginecologia em relação à parte feminina e afins. Então, assim como existem essas diversas áreas, a abordagem do usuário do esteroide não é uma abordagem nada fácil. Esse cara, ele vem muito bem informado para você, né? Ele já chega com concepções, ainda que pode até ser concepções certas, porém são informações todas distorcidas, que talvez não se enquadre na individualidade dele, que a todo momento você vai ter que demonstrar conhecimento para que você tenha uma boa relação médico-paciente e atinja, por exemplo, o maior objetivo, que é a qualidade de vida desse cara, o tratamento desse cara, né? Uma melhor saúde desse cara. Então ele é um cara muito sabichão, ele é fuçador. Você pode ter certeza que antes dele ir na sua consulta, ele já leu muito a respeito do que ele está usando, né? Ele vem com uma concepção de que o fulano falou na internet que é assim, o ciclano, literalmente, né? O ciclano falou que estava usando assado, que aquela dose seria a certa, e você vai ter que, né, trocar uma ideia com ele e demonstrar conhecimento. Eu acho que a melhor forma é a gente da gente ter um melhor relacionamento, né, uma melhor orientação é através da informação, né? Então você sentar, explicar, desenhar para ele que ele compreenda, né, e tenha confiança em você. Porque se você, durante uma consulta, tenta enxotá-lo, tenta, por exemplo, dar lição de moral, o cara não pagou a sua consulta para tomar a lição de moral. Então você tem que acolhê-lo, né, e instruir da melhor forma. Olha, cara, será mesmo que seria interessante você usar isso? Será que não é mais interessante você utilizar uma coisa de farmácia? Eu entendo do problema que você está tendo, de uma ginecomastia, uma queda de libido, uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, um aumento do risco cardiovascular, um aumento de hematócrito, enfim, uma pancada de colaterais que o esteroide vai cursar, e diferentes esteroides vão cursar com diferentes colaterais. Então você tem que dominar tudo isso e ter a clareza do que você está fazendo para esse cara. Entender dos diversos colaterais, entender dos diversos esteroides, entender das diversas formas que esse cara vai ter aquisição do esteroide dele, saber o que é um oral, o que é um injetável, quais são as características, o que você vai perguntar para ele. Porque se você der um vacilo, se você falar, por exemplo, para ele que tribulus é hormônio e que cardarine, por exemplo, é um peptídeo, você vai quebrar a sua relação médico-paciente com ele. Ou profissional-paciente, se você for outro profissional da saúde, não médico, por exemplo. Então, eu tô aqui para te ajudar. Vai acompanhando essas lives, tem muito conteúdo aqui para te passar, para te ajudar aí na sua prática e para você ter maior clareza aí na sua conduta. Beleza, pessoal? Foi um grande prazer aqui contribuir com você. Agradeço demais a sua presença até então, né? E na quinta que vem temos um novo encontro aqui na live Campo de Batalha, aqui no YouTube. Porém, temos outros encontros também durante a semana lá no Instagram. Tanto na live Minuto Anabólico, que acontece toda terça-feira ao meio-dia, quanto também na quarta-feira,
a live que acontece no Instagram também, às 9 horas da noite, que normalmente é um conteúdo mais técnico, mais teórico, que eu procuro aí te ajudar lá no Instagram também. Então temos 3 encontros semanais agora. Espero ter te ajudado e uma boa noite a todos.